Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Convention Cast. É o nosso quarto podcast e hoje um tema extremamente relevante, não só para os nossos associados, mas literalmente para qualquer empresa, que é redes sociais e tráfego pago. Para tocar essa bola aqui, para conversar com a gente, hoje eu conto com duas pessoas muito especiais. A Amanda, tudo bem, Amanda? Tudo ótimo, Felipe. Show. E o Thiago, que é o nosso diretor executivo do Convention. Eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente, principalmente o Thiago, que é a primeira participação dele aqui, mas ele estava sempre por trás das câmeras. Mas e aí, Thiagão? Conta um pouco mais de você aí. Como é que tá o momento do Convention? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago Oliveira, né? Eu estou atualmente como diretor executivo aqui no Convention Bureau. Tem dois anos já nesse desafio. Eu acho que o Convention Bureau está num momento muito bacana, né? Obviamente, uma entidade e terceiro setor ele tem um tempo diferente com que as coisas acontecem, né? Então, quando você vem participar de uma entidade e se engaja no associativismo, é algo que a gente costuma sempre frisar, né? O tempo é um pouquinho diferente, né? Como privado, mas nós viemos em 2 anos trabalhando para estruturar a casa realmente, construir uma base sólida, e isso tem sido feito de forma bem bacana. Esse último ano, nós contratamos uma empresa de consultoria estratégica, que já estamos trabalhando com eles há 4 meses, construindo uma base sólida, revisando vários processos e procedimentos. Fizemos uma visão de 3 a 4 anos aí, vamos ter um ano de acompanhamento, então tem bastante coisa bacana, bastante projeto bacana por vir. Estou muito otimista, muito empolgado. Bom, e é isso aí. Que show. E também aqui pela primeira vez com a gente, temos a Amanda, que é a nossa especialista aqui em redes sociais. Mas, Amanda, apresenta rapidinho para você quem que você é, sua formação, o que você faz. Oi, pessoal. Então, meu nome é Amanda Pinheiro. Eu sou formada em Relações Públicas pela Univale. Também faço parte da associação aqui do Convention também, como sócia. Sou mestranda em Administração também pela Univale. E estou atuando, então, como estrategista digital, como gestora de tráfego pago e também como social media. Essa parte de marketing ali, atendendo e fazendo assessoria de alguns clientes também aqui da nossa região. Que legal, que legal. Bem, então, acho que a introdução está bem feita e vamos cair agora para os temas, então. A gente sente, pelo menos eu, assim, também atuando nessa área de comunicação, que as empresas elas ficam muito perdidas quando a gente passa para o assunto redes sociais, né? Então, é algo que não é incomum. Eu e o Thiago já batemos muito essa bola, né? Da gente conversar com alguém muito casca-grossa, essa pessoa tá muito por fora de tudo de redes sociais. Mas eu acho que minha primeira pergunta é assim, o que uma empresa está perdendo por ter uma rede social e não usar ela de forma estratégica, não parar para pensar em tudo que a rede pode proporcionar? Ela perde tudo. Visibilidade, reconhecimento de marca, de estar propagando o nome da empresa ali na cabeça das pessoas, do público. E ela não está usando de forma estratégica, acaba que a principal consequência é que ela não vai atingir mais vendas, né? E ela também não vai estar usando de uma forma estratégica, de estar se conectando com o público dela e de estar conversando com esse público, com pessoas que realmente fazem sentido para aquela marca e que podem estar ajudando a fidelizar, a fidelizar os clientes ali e estar alcançando mais resultados para ela também. Sim. Sabe uma coisa que eu sinto, assim, que muitas vezes as empresas, elas acabam usando o Instagram como uma vitrine, mas meio que de qualquer jeito. Então, sei lá, você pega uma loja de produtos ou até um restaurante para trazer para a realidade aqui dos associados da Convention. Então, o cara vai lá e fala assim, tenho 30 pratos no cardápio. E aí a ideia dele é, tipo, posso um por dia, mas nunca para, né, para fazer um planejamento de fato. Mas, assim, o que eu queria perguntar para ti, né? Você como uma especialista, estrategista no assunto. Qual que é o ideal para essa pessoa? Ou é caso a caso? Ela senta, ela faz um planejamento anual, ela faz planejamento mensal, ela faz semanal, é caso a caso? Como que a gente pode resolver uma situação de um cliente assim? Então, tu falou vitrine, né? Muitas coisas que eu vejo por ali é que as pessoas hoje só pensam em venda. Publicação de venda, venda, venda. Isso é importante. Todo mundo quer gerar venda, quer fazer dinheiro. Isso é fato, é para todo mundo. Mas as pessoas têm que entender que quem está consumindo aquele conteúdo, o público, ele não quer saber só de venda. Ele precisa conhecer mais a empresa, que daí entra os conteúdos institucionais. Ele precisa ter conteúdo de valor.
Então, dicas sobre algum produto, citou ali o restaurante, né? Então, por exemplo, se a gente for trabalhar nessas 3 vertentes que eu uso hoje, que é conteúdo institucional, mercadológico, que é focado em venda, e também conteúdo de valor, conteúdo rico, que eu chamo também. Um conteúdo de valor seria basicamente, então, o restaurante trazer alguma dica de um prato deles ali, dica de algum ingrediente, para que aquele ingrediente é bom. Institucional seria, por exemplo, vamos falar aqui agora de Itajaí, então, o meu restaurante está localizado em tal região da cidade e para ele chegar em tal ponto turístico é tantos minutos. Do meu restaurante até tal lugar. Ou então falar, meu restaurante é italiano, aqui em Itajaí, aí tu contar um pouquinho dessa essência, sabe? A gente vê pouco disso, na verdade, né? Infelizmente, sim. Essa estratégia, né? A gente percebeu muito, e até fez um workshop no final do ano passado, porque o pessoal se tem como uma vitrine, e aí falta um pouquinho de cuidado do que você põe na vitrine, né? Exato. Então, o pessoal acaba expondo uma imagem de um prato, algo que poderia ter sido produzido e é feito de qualquer maneira, e aí, em vez de se tornar algo atrativo, acaba tendo um reflexo negativo, porque fala, pô, esse prato não tá legal, né? Bom, eu sou um cara que adoro ver foto no menu, né? Então, também... É o que a gente é visual, né? Na gastronomia, principalmente, né? Então, percebo essa lacuna mesmo, assim. Acho que falta um pouquinho da profissionalização, né? Dessa gestão, né? Então, acho que essa é uma carência que a gente vê, né? Ao mesmo tempo, se vê que esse boom de mídia social acabou surgindo muitos profissionais também que se dizem poder fazer. Então, é importante, né, a gente trazer aqui pessoas que a gente conhece, né? São pessoas que têm a competência de executar o serviço, para que também o nosso associado, o nosso parceiro, não vá aí e contrate qualquer um e acaba não tendo uma entrega da qual ele mereça, né, ou adequada. Então, uma das coisas é esse aspecto. Acaba não tendo uma boa experiência, né? Uma boa experiência. E não dá o valor necessário para a ferramenta. Não entende o potencial da ferramenta porque a contratação daquele serviço não foi feita de forma adequada, né? Então... Sim, cara, e tu falou uma coisa interessante que eu sinto muito nesse mercado também atual de redes sociais, né? Meio que todo mundo faz. Entre aspas, muitas aspas, né? Então... Faça um curso ali rapidinho, exatamente. Sou expert em social media. E aí a gente volta de novo para esse negócio de vitrine, que assim, você entra lá, então às vezes o cara tira uma foto muito boa, tem um texto até que bacana, mas é isso, o cara não pensa estrategicamente. Então, pô, não vou ficar toda a postagem do cara indo lá só para ver o prato de comida. Às vezes eu quero saber, pô, mas é perto de onde esse restaurante? Aí vai entrando nessas pequenas estratégias, né? E eu acho que é caso a caso, né? Tipo, acho que pegando um conglomerado aqui do que a gente falou. Mas e até tu estava falando ali também, eu estava comentando ali para vocês também da parte de contar a história, um pouquinho ali do restaurante, né? Storytelling. Isso também, do storytelling, a gente já ataca também já a parte de humanizar a marca. Então, de trazer foto dos colaboradores, talvez trazer até foto dos próprios clientes que estão presentes ali. Muito legal. Contar um pouquinho da história dos fundadores. E a parte mercadológica, para complementar ali os 3 pilares das redes sociais, então, a parte mercadológica seria mais uma foto bem estruturada do prato, como tu estava falando também, bem visual. E talvez utilizar ali um CTA para fazer a reserva, se o restaurante trabalha com reserva. Ou então, talvez até para linkar com alguma promoção que vai ter naquela semana. Algo nesse sentido, mas utilizar de forma estratégica. E o planejamento, como tu tinha perguntado também ali no começo, eu gosto sempre de utilizar um planejamento mensal. Por quê? Porque a empresa é viva. Então, tudo pode mudar. Sim. O que a gente acabou de acontecer esse mês, eu gosto de trabalhar, por exemplo, finalizou 30 dias, eu faço um relatório para a gente mensurar como foi o resultado ali e a gente medir e traçar as estratégias para o próximo mês. Então, um formato de conteúdo que eu usei ou um conteúdo que a gente utilizou, pode ser que teve um resultado bacana, né? Um desempenho legal. Então, o que a gente pode fazer com esse conteúdo? Pegar ele, reciclar, que a gente chama, né, Felipe? Reciclar o conteúdo e trazer ele com uma nova abordagem, uma nova roupagem, adicionar alguma coisa ou outra e trazer ele de novo. Sim. Ali, né? Ou então, se aconteceu algo, um fato, algo interessante, a gente acaba de jogar para o próximo mês também, né? Sim. É engraçado como, bom, pós-pandemia, o médio e longo prazo já mudaram completamente de proporção, né? Mas quando a gente traz esse cenário, eu percebo para
mídia social ou para a internet como um todo, ele é menor ainda, né? Então, como comentaste agora, se acontecer algum evento, né, pode ser até algo positivo ou negativo, né? Acaba afetando, né? Acaba afetando, né? A gente teve um exemplo agora do Arung, né, que é um clube referência aqui, né, que acabou tendo esse incidente. Muito triste, ele era um ícone da nossa região, né? Quando a gente aborda o turismo, ele representava muito, né, para nós. E espero que eles voltem mais forte. Então, para quem está naquele âmbito de casa noturna e quem coordenava as mídias, foi necessário fazer alguma coisa de última hora ali, né, para ou prestar uma condolência ou apoio, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito dinâmico, né? Exato. É o time, né, que a gente chama. É muito dinâmico. Eu sinto que mesmo com planejamento, é o que você falou, é vivo, né? É vivo. Então, assim, tem que resolver um negócio que aconteceu agora e precisa ser postado agora. E o que também exige, né, para você que está assistindo, bons profissionais por trás, porque realmente não se equivocar numa hora dessa, por exemplo, né? O Arung teve todo um incidente, mas existem diversas crises também que uma empresa pode passar, que, né, não são só essas, então... Essa resposta rápida também já aconteceu, tem diversos casos, né? Depois a gente pode entrar em uma coisa ou outra, mas é bem complicado. Porém, isso também nos leva a um outro tema que está bem alta, porque a pessoa tem a rede social, muitas vezes não está conseguindo o resultado que ela quer, e aí ela fala, pô, eu pago para ter esse resultado, eu vou pro tráfego pago, eu vou pro patrocínio. E assim, Amanda, eu queria agora entender um pouco mais, assim, porque eu sinto que poucas pessoas estão por dentro, de fato, do patrocínio, né? Todo o universo, né? Desde o Instagram, do Facebook, do Google, do LinkedIn, enfim, é uma infinidade de coisas. Mas eu comecei a perceber que eu recebo muito anúncio, às vezes assim, um barzinho da Bahia vai fazer um evento que tem a ver comigo e tal, mas... Por que eu estou recebendo esse anúncio da Bahia? Onde o pessoal está errando? Qual que é o principal inimigo, assim, desse anúncio? É o público-alvo que o pessoal está colocando? É não saber delimitar a localização? Enfim, nos elucide. Então, isso pode acontecer por causa de vários fatores. Como tu falou, ele pode estar usando a segmentação toda errada, porque lá dentro do gerenciador de anúncios ali do Facebook, a gente tem várias opções de segmentação. Região, os interesses da pessoa, então é ali que é a palavrinha-chave da gente atingir o público certo, né? Então, ele pode estar errando a segmentação. Ele pode estar usando a segmentação de visitantes recentes, que é muito interessante para quem trabalha com turismo, porque essa campanha é bem utilizada para atingir turistas que estão aqui na região, então muitas pessoas utilizam isso. Então, se tu teve naquela região recentemente, pode ser que tu seja atingido pelo aquele anúncio. Perfeito. Ou então ela tá usando tudo errado. Eu sinto muitas vezes que é isso, sabe? Que eu falo, eu nunca fui pra Bahia, por exemplo. Só vai lá, impulsiona e eu recebo com muita frequência, cara, uns anúncios, tu é desse nicho, de evento, de música. Exato. Então, pode ser que eles estejam te atingindo, só que como é algo pequeno, pra mim, eles estão errando na segmentação. Porque se fosse um evento grande, tu faria parte do nicho, entendeu? Exato. Se a gente estivesse falando de um Lollapalooza da vida, de um Rock in Rio, né? Exato. Faria sentido, né? Independente da localização, né? Exato. Isso. Então, eu sinto... Eu não sei se pode ser uma impressão, né? Mas sinto que muita gente está perdendo dinheiro por não parar e sentar, né? Eu não sei se daria pra gente delimitar um principal vilão, né, do tráfego pago na hora que a pessoa vai fazer ou não. Não sei se é possível a gente elencar um ou dois inimigos principais. Não sei se teria... Eu já passei por esse caso parecido contigo, já chegou a aparecer um anúncio pra mim de uma academia em Minas Gerais, sem sentido nenhum, nunca te vi lá. E o que pode estar acontecendo é que muitas pessoas, sem experiência, sem conhecimento, acabam fazendo de qualquer jeito, direto pelo botão impulsionar ali. Sim, ele dá um resultado legal, só que acaba que às vezes a pessoa faz rápido, não sabe direito. Desperdiça um pouquinho do recurso. E desperdiça dinheiro. Exato. Porque o que as plataformas querem é que a gente invista cada vez mais. Claro. Não é à toa que elas estão diminuindo, né? Cada vez mais o alcance dos conteúdos orgânicos, os conteúdos que não são pagos ali, né? Exato. E a plataforma também não te dá uma ajudada quando você vai fazer, né? Por isso que a importância de ter um profissional também ajudando, né? Eu mesmo, quando eu fui começar a me aventurar, a fazer os primeiros, assim, cara, eu fiquei muito decepcionado. Eu falei, rasguei dinheiro fora, cara. E aí, só sentei para conversar com alguém que entendia mais do assunto, ele falou, não, era só ter pegado isso daqui, feito isso. Então, e a rede social em nenhum momento dá uma dica, né? Eu acho que o ideal seria fazer isso. Então, é uma tentativa e erro ali que exige uma dedicação muito forte. Muito forte.
Deixa eu pensar aqui num outro tema que eu Mas queria falar sobre. posso Ah, fazer não, uma termina. A gente, bom, como eu mencionei no início, a gente estava fazendo o nosso planejamento estratégico, né? Até acabei não mencionando, mas a empresa é a Porte Empresarial, que é uma parceira nossa, também associada ao Convention. O pessoal tem uma equipe fantástica, faz um trabalho sensacional conosco lá e com a diretoria. E a gente fez revisão de missão, visão, valores, os pilares básicos, fez um planejamento mais detalhado de 1 ano, e aí uma visão para passar mais um mandato, 1 ano do próximo mandato. A ideia era que a gente deixasse já alinhado para o próximo presidente algumas ações para que ele só dê sequência ou faça uma revisão e continue, né? A questão é, a gente acabou de comentar que a mídia social ela é revista mês a mês, né? Mas a minha pergunta seria assim, eu gosto mais de saber mais o que vai acontecer, né? Esse é um perfil meu. A gente teria, existe a possibilidade, por exemplo, a gente fazer um planejamento de o que vai se falar durante o ano e daí só mudar, de repente, né, os pormenores no decorrer ou necessariamente a gente precisa mês a mês estar fazendo esse trabalho de planejamento, Amanda? A gente pode trabalhar com o anual, né? E quando for acontecendo alguns fatos importantes que marcam, que vão realmente afetar, né? Tanto externos como externos, que vão afetar esse planejamento, a gente acaba incluindo ali. Sim. Tanto que quando eu vou fazer uma reunião com um cliente de relatório, eu já levo mais ou menos os conteúdos mais ou menos definidos ali. Sim. Mas eu gosto de trocar uma ideia com ele, de ver como que está sendo. Também um fato muito importante é a conversa com o comercial. Que o comercial lida com o cliente. Sim. Ele sabe qual é a principal dúvida do cliente, a principal dor dele, o que ele quer ouvir. Então, isso é fundamental. Talvez até abrir uma caixinha de perguntas ali, para saber o que o público quer ouvir também, é legal. Uma boa sugestão, a gente tinha pensado em fazer isso, eu vou trazer de novo essa... A gente anotando todas as ideias que a Amanda tá dando aqui, né? Pra gente não... Uma consultoria aqui no podcast com a Amanda. Essa é muito legal. Pra gente, né... Eu acredito que a nossa principal dor é realmente comunicar o que está sendo feito. Né? O terceiro setor ele tem essa dificuldade das entregas, né? Então, né, hoje a gente estava revisando nossa agenda, semana que vem, essa semana que passou, foi uma semana mais curta, né? Mas 7, 8, 10 reuniões, vários projetos, café de boas-vindas, isso, aquilo e tal. E aí, só que externamente, por exemplo, você é associado ao Convention, obviamente há pouco tempo, né? Mas já está conosco. Não viu nada disso, né? Não sabe tudo isso que a gente está fazendo. Ocean Race, evento que a gente quer, né? Um evento que a gente quer fazer dentro da Ocean Race, né? Que o pessoal que está organizando também é parceiro nosso, a 7 Produções. A gente precisa de estratégias para comunicar, realmente exteriorizar essas informações, né? Porque o terceiro setor, as entregas dele são subjetivas, né? Então é complexo de fazer essa comunicação de uma forma que ele entenda o que nós estamos fazendo e, principalmente, entenda que essas pecinhas que nós movimentamos hoje, ela não necessariamente visa um resultado no mês que vem, e sim algo que é para a cidade de Itajaí num médio prazo. Né? Então, desde projetos que a gente conversou aqui nós estamos aqui no estúdio da Wecker com o Jurandir, que é um grande parceiro nosso também, a ideia de fazer um curso em formato de vídeo, treinamento sobre o que a cidade, sobre as experiências que Itajaí oferece, para a gente poder treinar o trade turístico. Isso tudo, né, se a gente considerar verba, aprovação, execução, gravação, vão meses, né? Então, aí começou, aí tem que aplicar. Isso tudo, talvez, eu mentalmente projeto um resultado para 3 anos, porque a gente precisa que esse conhecimento seja difundido, que ele seja replicado entre os funcionários que atendem o trade turístico, né, que tem um contato com o turista, e ele precisa se tornar intrínseco dentro desse grupo, que a rotatividade, o turnover na hotelaria, por exemplo, estava em torno de 40%, então roda muita gente, então precisa que todo mundo saiba, que todo mundo saiba onde tem, onde é, do que é feito, as coisas aqui, para que daí o resultado desse projeto que começou hoje, esse é um projeto que começou. Só que a gente precisa comunicar de uma forma que o nosso associado e a população entenda para que eles continuem apoiando esse projeto nesse tempo todo. Então, é um desafio. Eu acho que e até interessante, eu acho que até linka um pouco com uma coisa que a Amanda falou, no caso dela ali, ela falando do comercial, né, a importância de conversar com o comercial. Eu já trabalhei em empresas onde
existe aquela coisa assim, vamos contratar alguém para resolver essa parte de rede social, que é uma bucha, de fato né? Não é fácil, a gente está no meio, sabe. Contrata, eles resolvem tudo e também não coloca as pessoas à disposição para poder passar para esse profissional que está assumindo essas redes, cara, quais são os problemas da empresa, qual que é a real realidade da empresa. Esse nosso caso, assim, né? Tipo, tá, se eu tenho um projeto que é para 3 anos, que é para 2 anos, ou se eu preciso de um resultado financeiro imediato, quando a empresa não abre para o profissional, eu achava até interessante tu falar um pouco sobre disso, a dificuldade que é para você também desempenhar o teu serviço com a excelência que você precisa, né? Exato. Por isso que quando a gente vai fazer um briefing, quando entra um cliente novo que a gente desenvolve um briefing ali, para entender um pouquinho melhor como que funciona, entra a parte dos objetivos, que é o que o Felipe falou, a gente precisa entender o ponto que o cliente está agora e qual é o ponto que ele quer atingir depois. Sim. Sem eu saber isso, não tem como criar uma estratégia, né? A gente não tem norte. Só vou estar abastecendo ali com produção de conteúdo, tá, mas o que que eu vou medir? O que que isso vai reverter? Exato. Sem saber um objetivo onde a gente atingir é muito difícil, É né? muito complicado. Então, eu acho que é um problema que tem. Muitas vezes eu vejo que tem grandes agências, tem grandes profissionais por trás de determinadas redes, porém, eu sempre olho assim e falo, cara, acho que tá faltando uma comunicação aí entre as partes, porque não tá indo para lugar nenhum, é visível e muitas vezes é uma pena, né? Porque, poxa... Demais. Existem os gaps na comunicação que acabam gerando isso aí, né? Acho que vale a gente ressaltar que a nossa agência que atende o Convention hoje, a DG5, é uma agência muito boa, tem atendido as nossas expectativas, assim, e a gente tem uma parceria muito legal com eles, mas às vezes falta mais olhares mesmo, porque esses gaps acontecem e não é só de um lado, né? Não é só da agência nem nossa, como tu falou, às vezes eu vou lá e preciso falar com o comercial, nem é o gestor, é o cara que está ali no dia a dia, tá porque ele vai trazer uma visão que vai ser aquela chave que tu, é aqui. Daí a estratégia é moldada, né? Então, eu percebo que o dia a dia e a rotina acaba afunilando a tua visão mesmo, né? Daí você vai ficando meio que viciado, né? De uma certa forma, a fazer aquela coisa sempre daquele mesmo jeito, e aí pensar fora da caixinha fica complicado. E se você só tem esse elo de agência e empresa, e daí tu não ouve essas outras pessoas, aí a agência não entrega o que era para ser, né? Tu não consegue executar o teu trabalho, mas é a comunicação em si. O que acaba sendo irônico, porque a agência, ela é a comunicação, né? Exato. É irônico, mas acontece bastante. A gente e já talvez até o comercial, ele já sabe também o tom de voz que a gente deve estar usando, porque não adianta largar tudo de qualquer jeito. Um post vou usar uma linguagem, outro post vou usar outra linguagem. Isso não faz sentido. Sim. Tu tem que ter um tom de voz definido e saber como que tu vai chegar para falar com o teu público, né? Exatamente. E como ele tá à frente ali, ele sabe mais ou menos o que as pessoas gostam de ouvir, o que é fundamental para fechar uma venda. Sim. A gente teve um caso bem interessante agora de uma franquia de restaurantes, é um parceiro novo nosso que foi anunciado oficialmente hoje, um restaurante chama Porks, muito legal, bem transado, ambiente muito bacana. E o João, que é o proprietário, né, no nosso bate-papo, ele falou, cara, eu queria até ver uma agência local, porque a franquia não é daqui e a comunicação precisa ser voltada para o público local. Então, ele já estava com essa visão, né, de adequar a comunicação justamente indo de encontro que tu comentaste, que é entender como que o teu público aqui escuta e recebe a mensagem, né? Porque é de Curitiba a franquia, então é outra cultura local. É diferente, né? Não dá para replicar tudo. Claro que muitas coisas podem, eu acho que muito mais reciclar, talvez, né, o que foi feito lá e adequado que replicar. Então, é legal que ele teve essa visão, entrou em contato com algumas pessoas por aqui para fazer esse ajuste. Mas não são todos que Exato, têm tem a mesma visão, essa né? visão, E é uma pena. Eu vou trazer o papo. Eu sei que a gente tá falando também, né, tipo, de comercial, citou o Porks, né, o caso da DG5 também, que é uma grande agência, a outra é uma grande empresa. Mas agora eu queria trazer o papo um pouco mais para aquele cara que é pequeno. Vamos pensar ali, alguém que, tem a lojinha dele, ali tem o restaurante dele, sabe? Tá querendo dar uma impulsionada legal. E tem muita dúvida sobre, por exemplo, o impulsionamento, que eu sinto que geralmente esse pessoal que infelizmente está errando, né? E que é o que pode dar, de fato, o retorno que ele tá buscando, né? Amanda, existe um momento certo para investir? Existe uma quantia certa para investir? O que a gente pode falar para esse pessoal sair do zero? Então, a quantia certa
A gente não tem limite para investir em ads. Não existe. Tem o mínimo, que é $1 por dia. Mas o máximo não tem. Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Mas o ponto certo ali é quando a pessoa já tem um conteúdo bacana. Não adianta eu ter 3 posts e querer impulsionar, sabe? Talvez com esses 3 posts eu querer impulsionar, mas para voltar para atrair seguidores para o meu perfil. Que daí é a campanha de acessar o perfil, que fica um botãozinho, não sei se vocês já chegaram a ver assim. Sim. Essa campanha é interessante para a gente estar atraindo seguidores para o perfil. Legal. Isso. Precisa ter um número mínimo de seguidores para fazer? Não precisa. É importante falar desse tipo de coisa, assim, né? Porque também deve ter muita gente que acha que é um pouco irreal, né? Fazer. Acha que tem, assim... Que é muito caro, né? Exato. Também. Então... Essa campanha, por exemplo, de atrair seguidores, como, por exemplo, o exemplo que tu citou ali, né? Que é um restaurante local. Basicamente isso. Essa campanha de atrair seguidores é na faixa de R$6, R$7. Tu já vai ter um retorno bacana aqui pra região. Legal. Pra Itajaí, Balneário, colocar, né? Mais ou menos assim, tu já vai ter um retorno bacana. Agora, uma campanha de mensagem, por exemplo, que daí cai uma mensagem no teu WhatsApp ou no direct ali, no message da pessoa, né? Aí já estamos falando de outra... Mas também nada tão irreal. Pra região, em torno de R$10 a R$15, tu vai ter um retorno legal. Agora, as campanhas mais caras são as campanhas focadas em conversão de vendas, né? Aí, em torno de R$20 a R$30 ali, diário, o mínimo do mínimo, para te conseguir ter um resultado legal. Nós estamos construindo agora um novo site, né? Aí, tem algumas ferramentas dentro do site. E uma das coisas que eu estava comentando com o Felipe, né, de questionar, era sugestões, porque qual que é a nossa ideia? Além de poder ter um canal de promoção dos nossos parceiros ali dentro do site, era também uma forma de diversificar a receita. Mas para isso a gente precisa que o site tenha acessos, né? Para poder ser, por exemplo, um outdoor onde ninguém passa, ninguém vai querer anunciar, não dá para cobrar nada. Mais ou menos nessa ideia, né? Alguma dica, alguma coisa que tu sugeriria para a gente com o novo site para a gente fazer, Amanda? Um blog dentro do site para estar escrevendo conteúdos com técnicas de SEO. Daí esse conteúdo vai ser ranqueado lá no Google com o tempo. E com isso tu vai estar atraindo visitantes para o teu site. Campanhas também de rede de pesquisa. Quando eu falo rede de pesquisa ali no Google, eu estou me referindo a quando a pessoa já tem uma ideia do que ela quer e ela já vai pesquisar lá no Google. Perfeito. Por exemplo, restaurante italiano em Itajaí. Eu pesquiso isso, a pessoa já tem uma ideia do que ela está procurando. Diferente de anunciar no Instagram e no Facebook, que tu precisa gerar desejo naquela pessoa. Perfeito. E no Google, não. A pessoa já tem ideia formada do que ela quer e tu vai pagar por clique. Se a pessoa visualizou, tu não paga. E no Facebook, não. Tu já paga ela visualizando, ou não. Tu paga uma métrica, um valor ali mais simbólico. E se a pessoa fizer uma ação, clicar, mandar uma mensagem, aí tu vai pagar outro valor. Entendi. Aí entra já uma outra dúvida minha, assim, que é outro elefante na sala também para todo mundo, é porque a pessoa pode patrocinar ali direto pelo Instagram, ela pode fazer pelo Google, ela pode fazer, a gente estava até comentando antes aqui, o LinkedIn também, né? Agora também tá nessa. Então, assim... Qual é a real diferença, sabe? Por que a pessoa deve investir ou no Ads do Google, ou direto ali pro YouTube, ou pro Instagram? As pessoas têm essas dúvidas, sabe? O que vai diferenciar isso? É a campanha que ela quer atingir? O objetivo final que você estava comentando? Primeiro, ela precisa saber onde o público dela tá. O que ele consome, quais os interesses dele. Com isso, tu vai saber qual rede social tu vai atacar primeiro ali. Então, até para trazer mais para nossa realidade, assim, para negócios locais, negócios pequenos, algo que quase a maioria dos clientes assim que eu vejo, a pessoa não tem, é um mínimo Google Meu Negócio. Que é de graça para fazer, simples. Tu pesquisou ali no Google, já aparece a empresa, tu gera a rota, liga, vê o endereço... Clica para entrar no site se tiver, ou para entrar no Instagram. É o básico, assim, sabe? Ou então também, entendendo ali o que o público consome. Vou anunciar no Instagram. No Instagram, então, e no Facebook já tem aquela ideia que eu vou gerar desejo na pessoa. No Google, ela já sabe o que ela quer mais ou menos, né? Entendi. Já vai mais direcionado, né? Isso. E, citou até o TikTok, né? Sim.
Poxa, eu tô fazendo vídeo no TikTok e não tô tendo resultado. Tem a possibilidade de anunciá-la também, mas se tu vê que teu público não tá lá, não joga todas as tuas forças lá. Mas não abandona. Replica um conteúdo, talvez um vídeo que tu posta lá no Reels do Instagram, replica no TikTok. Mas não abandona 100%, sabe? É importante. Uma hora ou outra tu pode atingir uma pessoa que tá lá naquela rede também, né? Sim. Então, eu ia te perguntar disso, assim, qual que é a importância dessas empresas de estarem em todas as redes? Precisa de fato estar em todas? O que ela pode fazer, Amanda? Tá em tudo ou não tá em todas? É importante, mas ao mesmo tempo ela precisa saber o que o público dela consome, né? Bato mais uma vez nessa tecla ali. Por exemplo, o LinkedIn para um negócio local talvez não faça tanto sentido. O LinkedIn é mais para empresas de um porte um pouquinho maior e o que funciona muito no LinkedIn é o nicho B2B. Fato. Vai lá, vai performar muito bem, assim. Principalmente os anúncios, que no LinkedIn a maioria das pessoas não sabem, mas tem a possibilidade de a gente anunciar segmentando o cargo da pessoa. Ah, que legal. Então, tu atinge direto o público que tu precisa. Bacana. O LinkedIn A veio gente, com essa funcionalidade, inclusive, começou a replicar algumas notícias no LinkedIn, justamente nessa ideia. Isso. A gente tava nessa, assim, né? Tipo, a gente tava meio que travado porque, vamos produzir algo pro LinkedIn. Mas aí chegamos na clássica de todo mundo, né? Não temos tempo, não temos mão de obra, não sei o quê. E aí a gente falou, não, vamos replicar algumas coisas boas que a gente já tem de outras plataformas ali no LinkedIn, pelo menos para não deixar a rede morrer, né? Porque também tem outra coisa, né? Não adianta a pessoa trabalhar muito bem na rede social por 3, 4, 5 meses e depois ficar 5 meses sem postar, né? Então, eu pelo menos sou um que quando eu vou consumir algo, se eu entrar no restaurante e eu ver, pô, a última postagem foi 2 meses atrás, para mim parece que aquele estabelecimento não existe mais, né? A pessoa não tem uma periodicidade de conteúdo, né? Sim. Por isso que é importante o planejamento. Se tu não tiver um planejamento, por exemplo, hoje deu um problema aqui, eu não vou conseguir preparar o post de última hora. Se tu tivesse um planejamento, tivesse um conteúdo já pronto, com pelo menos 2 semanas ali folgadas ali pra ti, esse conteúdo já estava pronto, já estava agendado, não ia nem se incomodar. Sim. O site, logo, né, mês que vem fica pronto, né? Logo de início, a gente já pode, por exemplo, investir no site ou impulsionar, que chama? Pode. No site. Patrocinar ali Patrocinar, no Google. Pode legal. sim. Eu achei que a gente ia precisar... O blog pode ser uma notícia também? A ideia, quando tu chama de blog, pode ser, por exemplo, uma notícia que aconteceu em Itajaí, a gente colocar lá... Pode ser, também pode trazer dica daqui, talvez falar um pouco dos associados legal. também, falar sobre os pontos turísticos também de Itajaí. Legal. Algo mais nesse sentido, assim, sabe? Trazer até benefícios de estar no convention, Sim. algo mais pra esse lado também. Tá, legal. Que massa, a gente tá pegando literalmente ao vivo uma consultoria com a Amanda sobre as coisas, né? Mas olha, mano, a gente falou sobre algumas coisas, assim, né? Por exemplo, a pessoa não postar com periodicidade e tudo mais. Mas existe mais alguma coisa, assim, que a pessoa não deve fazer nas redes sociais? Comprar seguidores. Não façam. Meu, você nem pensou pra responder essa, né? Não. Cara, é um outro problema que, cara, isso tem muito, assim, né? Esses tempos também me surgiu uma proposta, assim, tipo, cara, vem trabalhar aqui, pô, vai ser muito legal. E aí eu entrei no perfil da pessoa e ela tinha 16 mil seguidores, a agência dela. Falei, uau! Pô, aí tu vai olhar ali, né? Pô, um negócio local. Aí eu vou entrar no perfil, a foto tem 2 curtidas, 3 curtidas, né? Isso, eu também tô nesse nicho de eventos e tal, isso acontece muito também com festas, com artistas locais, assim. Qual que é o principal problema de se comprar seguidor? Tu acaba afetando todo ali o teu algoritmo, sabe? Acaba que tu não vai entregar muito teu conteúdo, porque tu tá puxando pessoas pro teu negócio ali, pro teu Instagram, que não fazem o mínimo sentido do público que tu precisa atingir. Não é o público que tu quer atingir, sabe? Então tu olha lá, são vários árabes, não são? Sim. Agora tem gente que tá conseguindo pegar perfis mais reais, assim, como também tem pessoas que compram curtidas. Também é possível comprar curtida, visualização de vídeo. Cara, hoje em dia, pelo que eu ando pesquisando, dá pra você comprar tudo, Tudo. assim. Esses tempos existia a possibilidade de, tipo, entrar num grupo do WhatsApp, onde todo mundo que estivesse naquele grupo postava a última foto, e aí todo mundo que tá lá dentro tinha que ir lá e comentar. É grupo de engajamento que chama, né? Exato. Só que aí você pega, tipo, um escritório de arquitetura, e aí tá comentando um influencer bodybuilding, aí tá comentando uma pessoa que comenta sobre cinema, aí tá comentando
O músico, cara, não tem nada a ver com nicho, sabe? Então, eu acho que não é por aí o caminho, né? Mas, por que as pessoas ainda estão insistindo nisso, né? Eu acho que... E quando é a métrica pessoa... de vaidade que a gente chama, né? É, isso que eu ia Perfeito. perguntar. Assim. Faz todo sentido. E eu acho que também, nesse tipo de situação, não vai ser um tráfego pago que vai salvar, né? Esse Não. pessoal. Não. Se a pessoa ali, né? Se a pessoa não comprou seguidores, tá com tudo certinho, tem outras maneiras de tu tá atingindo o teu público. Continua seguindo o conteúdo no orgânico, certinho, com uma periodicidade. Talvez faça uma parceria com influencer. Faça campanhas, essa que eu falei, por exemplo, que é mais em conta, de acessar o perfil no Instagram com um conteúdo bacana e segmenta para o público certo. Porque com isso tu vai estar atingindo pessoas que vão olhar os teus outros conteúdos, vão consumir os outros conteúdos e vão ver, poxa, é isso que eu preciso. Vai lá, vai seguir e vai continuar ali, entendeu? Sim. Existem outras maneiras. Cara, eu queria te perguntar uma coisa, assim, agora... Não é fugindo do tema, mas entrando numa parte mais psicológica da coisa, né? Porque a gente até comentou um pouco sobre o imediatismo que as redes obrigam a gente a ter e tal. E como não surtar nesse meio? Principalmente você, que, no geral, é a pessoa que é responsável muita informação, por né? gerar isso. É muita informação. Porque, assim, o ideal é ter stories todo dia, é ter 3 postagens por semana, aí vamos abrir caixinha de pergunta. Cara, como manter o psicológico, sabe, zen? Porque eu sei que tem muita gente que tá escutando... tá nos escutando aqui e toca isso sozinha ao mesmo tempo que toca a própria empresa, por hora não pode contratar um profissional, mas como que tu mantém seu psicológico ok? Ou não mantém também? Não, tem que manter, né? Tem que achar uma maneira de equilibrar tudo ali. Por exemplo, a parte do story, eu só ensino o cliente, dou uma direcionada para ele, mas é algo que eu não faço, porque o story tem que ser a pessoa que tá ali no dia a dia para fazer. Não adianta a gente estar preparando, porque é algo diário, é algo do dia a dia. Então, a pessoa publicando um story ali dos bastidores, né? Até de um restaurante, publicar o story de um prato que tá saindo, como tá a casa, se tá cheia, se não tá. O conteúdo tá ali, né? Tá ali, Eu sinto também que o pessoal fica com muito problema com curtidas, e aí eu sinto que eles desistem antes do tempo, né? Então, o cara planejou o mês. Planejei meu mês aqui, vou postar 3 vezes por semana. Aí ele posta 3 vezes por semana por 2 semanas, não recebe a quantidade que ele tá esperando de curtidas e coisas assim, ele desiste, né? Então, eu acho que eu sinto que o maior desafio hoje para quem tá tocando esse tipo de coisa é essa necessidade do feedback rápido, né? É um processo, né? E processos levam tempo. Então, tu precisa ter uma periodicidade, ter paciência, que aos poucos tudo vai fluindo. E existem N estratégias. Não fica triste, não desanima se uma estratégia não tá indo certo. Pensa, refaz, vê o que pode estar acontecendo de errado ali, né? Por exemplo, se meu anúncio não tá dando certo. Poxa, olha a tua arte que tu tá usando para patrocinar. Vê se é isso que não tá legal, se a tua segmentação não tá legal. Faz testes. Rede social e tráfego pago é teste. Não tem o que fazer. E outro ponto, agora que você tocou no assunto artes, né? Vamos entrar um pouco também nisso, que às vezes é um outro monstro que fica na cabeça das pessoas, né? Tá, mas meu negócio não adianta, eu não consigo gerar tanto conteúdo legal, eu não tenho um celular para tirar uma foto bonita, mas vou tentar vender meu peixe com artes. Mas é caro contratar alguém. O que a gente pode recomendar para essa pessoa? Você aconselha a utilização de Canva ou, de fato, tentar achar um profissional para fazer essa arte? Existe alguma coisa assim, sei lá, minha arte está mais ou menos, a rede social não vai entregar? Eu sinto que são dúvidas simples, mas que surgem muito. Faça com o que a pessoa tenha. Fato. De algum jeito, tu tem que sair daquele ponto. Então, se tu tá utilizando um Canva quebra um galho danado para quem não entende. É verdade. Tá ali, né? Eu acho que e até quem entende, utilizar. tem muitos designers que estão usando o Canva hoje para produzir, porque é prático, é rápido. Óbvio, ele não tem tantas ferramentas como um Photoshop, um Illustrator, né? Mas ele quebra um galho enorme para uma pessoa, né? Para quem, como tu falou ali no começo, né? A pessoa que é dona da loja e também acaba fazendo toda a parte de comunicação ali de marketing. Com o Canva... Tá tudo ali, né? Tá tudo ali, mão, né? Tá tudo ali na mão. Por exemplo, um restaurante, depende do nicho, né? Mas, por exemplo, uma parte mais visual, assim, de alimentação, eu não vejo que uma arte daria tão certo, sabe? Exato. Porque as pessoas são mais visuais. Sim. Então, acredito que uma boa produção de foto... É melhor. Resolve, né? Às vezes um celularzinho ali nem precisa ser tão bom, né? Que hoje em dia também existem vários aplicativos onde a pessoa só bota ali, bota um efeito rápido e
e joga, né? Isso. Um vídeo também, o CapCut, outro aplicativo ali que também quebra um galho enorme. Pô, Até mano, para legendar. Lista alguns aí pra gente anotar. Alguns aplicativos, né? O CapCut é meu queridinho, assim, para te gravar um vídeo e legendar. Outro fato importante, legenda em vídeos pra internet. Também precisa. Exato. Eu ia te perguntar pra você dar uma diquinha disso aí, mas eu acho que tu já até antecipou. Amanda, eu queria te perguntar agora, ainda falando sobre dicas, tem mais alguma dica que a gente pode dar para quem tá com essa dificuldade? Porque eu sei que é difícil mesmo começar, né? A pessoa olha pra rede social e fala, tá, o que eu faço? Como é que eu começo? Então, qual é o principal foco inicial? É primeiro tentar uma arte, é tentar pensar nos textos? Que dica que a gente pode dar para essa pessoa sair do zero e começar? Primeiro, pensa no tema que tu quer abordar, que daí já entra meio que o fato de um planejamento, né? Mas pensa ali o que tu quer comunicar, de que maneira que tu quer comunicar, e tu já vai definindo outras coisas ali. Uma legenda, por exemplo, usem sempre um call to action, que é a chamada para ação, o CTA que a gente fala, né? Porque isso vai instigar o leitor a fazer alguma ação. Por exemplo, clique no link da bio, deixe um comentário aqui, envie uma mensagem, ficou com alguma dúvida? Comenta aqui. Tu acha, e assim, é importante, qual que é a importância desse dono ou desse funcionário que está por trás das caras? Porque eu sinto também, né, a gente falou de arte e tal, e tem muito Instagram que eu entro e falo, cara, é só arte. Só arte, É não só arte, humaniza. só arte. Cadê, tipo, com quem que eu tô falando, com quem que eu tô comprando? Qual que é a importância dessa pessoa das caras ali? A humanização é fundamental, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, ter um rostinho da marca ali na frente, seja o dono, seja um colaborador, presente ali, gravando vídeos, no Story também, no Reels, até numa arte, é fundamental. Porque pessoas se conectam com pessoas, gostam de ver pessoas. Isso vai... Até fazendo um teste de cliente que eu atendo e até no meu próprio perfil. Quando uma arte tem minha foto, ou tem alguma foto de pessoa, de cliente, o resultado é bem mais expressivo. Eu acredito, assim, eu tendo também a consumir mais o conteúdo de quem tá aparecendo, né, mas é que muitas vezes eu sinto que as pessoas têm uma restrição também, né, de aparecer, né, tipo, mas eu vou gaguejar e tal. O que será que a pessoa pode fazer? É prática? É prática, tudo é um processo. E, não deu certo, grava uma, grava duas vezes, 3... Calma, paciência, que aos poucos tudo vai indo, sabe? Talvez veja alguns vídeos de dica também. Uma dica também para gravar. Limpa sempre a câmera antes de gravar, porque senão fica embaçado. Fica embaçado ali na hora de estar gravando. Legenda o vídeo. E vídeos ali pro Reels vídeos curtos, assim. Quanto mais curto o vídeo pro Reels, mais ele vai engajar. É isso que eu ia perguntar, assim. Hoje eu sinto que tem muita gente que tem conteúdos mais densos e existe essa necessidade da produção do conteúdo, né, mais resumido ali para postar nas redes sociais. Você aconselha, quando a pessoa tem que fazer um conteúdo mais denso, se manter nesses 15 segundos ou pode esticar até um determinado, sei lá, 45 segundos é o ideal, ou então é melhor tentar só trabalhar com 15, fazer um call to action para um vídeo no YouTube, por exemplo? Existe alguma dica nesse sentido? Pode ser também, uma ótima dica o que tu falou. Pegar um trecho, continua para a pessoa assistir no YouTube, ou então direciona a pessoa para conferir um carrossel, que um carrossel também é bacana, tem mais como tu tá explorando mais, né, trazendo mais conteúdos também, então é algo também bacana que a pessoa pode estar fazendo. Legal. Eu acho que a gente está quase finalizando, assim, eu queria só te perguntar se existe alguma estratégia certa para postar na rede social. Por exemplo, agora tu falou do carrossel. Antigamente eu lembro que, quando começaram a usar o carrossel, tinha que usar o carrossel que entrega mais. Existe algo que está entregando mais agora? Que eu sinto que é uma dúvida simples também, mas muita gente tem. É o Reels, tá no TikTok, enfim. O que está entregando mais, Amanda? Então, quando o Instagram lança uma nova ferramenta, ele tende a entregar mais. Porque isso instiga as pessoas a usar e ele quer propagar a nova ferramenta dele. O Reels, quando lançou, foi um boom, né? Foi. Ele entregava absurdamente. Agora faz, eu acho que 1 ou 2 semanas que o Instagram até lançou uma nota falando que ele ia voltar a priorizar cards únicos, fotos, carrosséis também, porque ele lançou o Reels para bater de frente com o TikTok. Então, e as pessoas sentiram muita falta disso, né? Sim. Porque só vídeo que engajava. E gravar um vídeo, a gente sabe como é demorado. Sim. Tem todo um processo. Preparar um roteiro para fazer algo bem feito, Legal, né? uma ediçãozinha, Legal, uma né? edição.
Depois uma legenda bem elaborada também ali. E demanda muito tempo. E agora, então, ele vai voltar de novo. Vamos ver se realmente vai acontecer, né? É que eu acho que um outro problema, né? Outro elefante na sala é essas atualizações das redes. É muito difícil para uma pessoa que não está envolvida 100% nesse meio, né? Pesquisando, estudando, né? Até por isso que também a Amanda é uma profissional legal que está aqui na Convention, que a gente indica também. Mas é muito difícil saber o que a rede quer, né? Da gente, assim. Então, eu nem sabia dessa nota, por exemplo, que você falou, mas eu já fico, pô, 2 meses atrás, 1 mês atrás, eles estavam exigindo rios quase, né? Para poder entregar. Então, é uma matemática muito complicada. Acho que é uma tarefa muito Rede social é teste, não adianta. A gente tem que testar conteúdos em diversos formatos. Talvez um Reels que não performou legal, tenta trazer ele em formato carrossel, para ver se ele tem uma entrega melhor, né? Um engajamento Um melhor. engajamento melhor. Legal. Sim. Essa é uma dúvida que eu tenho. Né, quem já me acompanha sabe que eu sou uma negação na mídia social, né? Então, o Felipe é meu socorro aqui. Mas, por exemplo, né, a gente comentou dos stories, eu acho que é uma coisa legal, né? Acho que as pessoas gostam de ver o que está acontecendo. Story é né? bastidor, né? Bastidor, restaurante, cozinha, um prato sendo feito, né? Esses exemplos. Quando você faz o planejamento de mídia social, porque, por exemplo, trazendo para minha realidade, eu não saberia. Tipo assim, eu chego no escritório, ligo, tenho a minha rotina, né? De e-mail, mensagens, bababá, daí eu começo os meus tópicos, né? Essa é normalmente a minha rotina de manhã, incluindo café. E aí, o que dessa rotina eu faço stories? Porque para quem não tem o hábito e não tem o hábito de usar a mídia social, tudo parece sem sentido. É assim que eu vejo. Cara, pra que eu vou postar foto do meu café com a minha agenda aqui, sabe? Tipo, na minha cabeça de não usuário, não consumidora da mídia social, não faz sentido nenhum, porque não conecta na minha cabeça. Então, existe, quando é feito esse planejamento, existe essa orientação também do que essa empresa pode fazer no Stories, no dia a dia, dentro do planejamento, ou é mais voltado daí Reels e posts e tudo, ou essa parte, Amanda? Isso. Aí o planejamento, então, de feed, de Reels, eu faço normalmente, entrego para o cliente. O de Story, eu dou um direcionamento para ele. Ó, Perfeito. acredito que para o teu nicho vai ficar legal, por exemplo, um story de bom dia. Aham, Um story mostrando como está o restaurante. sim, Fotografa um prato na terça-feira e publica. sim. Algo nesse sentido. Daí eu dou um direcionamento, porque, como tu falou, muitas vezes a pessoa não tem Sim. tempo, na hora ali nem sabe o que vai fazer, né? Uhum. É que às vezes, cara, é que a gente acaba... Na hora de fazer, a gente cria uma parada muito... Aham, Um bloqueio muito grande na minha agenda, né? Sim. Mas até trazendo pra nossa realidade. Cara, mas querendo ou não, teu trabalho é mensagem, é e-mail. Então, Sim. tipo, cara, vamos mostrar então que você tá fazendo isso, e Isso, alguém vai te mostra- identificar, né? Isso Sim. mostra os teus bastidores ali, porque isso traz identificação, gera conexão com Sim. o público, e as pessoas gostam de ver o que o outro está fazendo. É, exato. A gente teve um exemplo muito bacana quando nós contratamos a atual agência, né, a DG5, de vídeos, né, indo na linha da humanização. A gente fez a palavra do associado. Então foram pequenos vídeos do qual os associados traziam uma mensagem, né? Falavam um pouquinho do seu negócio e por que fazem parte, né? Alguma situação nesse sentido. E talvez tenha sido ali nas métricas, assim, onde disparou, assim, porque o pessoal gostou de ver, né? Outros associados viram, por exemplo, né, o atual presidente do Convention, que é a Emiliana, da Univale, é uma pessoa conhecida na região, tá lá gravando, que tá no Convention e tal, não sei o quê. Outras pessoas, pô, a Emiliana tá aí, que legal, como é que funciona? Acabou gerando outros parceiros, né? E a que conexão, vieram, né? E a conexão com a pessoa, né? Como tu comentaste, pessoas conectam com pessoas. Então a gente sentiu a diferença dessa humanização ali, é algo que, né, tá no nosso radar, mas a dificuldade, principalmente minha, era tipo essa que eu comentei, né? Chegar de manhã e, sei lá, bater uma foto no meu computador com o Outlook aberto e 300 e-mails para responder, né? Eu não via sentido, mas eu acho que daí vai de encontro com o que o Felipe comentou. Não precisa ser nada, é mais realmente algo mais caseirão, no sentido de... Faz um né, story desse e depois conta pra mim, pro Felipe, como Eu que vou vai fazer. ser. Exato, porque muitas vezes quem vai estar consumindo esse teu stories, né? Tipo, tá na mesma realidade que você, Aham. e aí o cara fala, pô, segunda-feira, né, irmão? Tô na mesma. É. E aí, quando você vê, o cara
vai te acompanhar por causa disso, né? Sim. Se uma pessoa curte, responde o story, Uhum. o story tende a ser relevante, o algoritmo entende que é Legal. relevante e ele tende a entregar mais. Outra pergunta agora, então, Amanda. A minha mídia social pessoal é inutilizável, praticamente. Então, eu tenho fotos do meu filho lá e umas fotos de 5 anos atrás. Aí, quando a gente faz algumas atividades do Convention, algumas vezes o pessoal, quem me conhece, quem sabe qual é a minha pessoal, marca, né? Eu queria entender qual é a tua opinião em relação ao impacto que tem, profissionalmente falando, de a minha mídia social não estar atualizada e, principalmente, assim, fora do horário de trabalho, vamos dizer assim, eu sou um surfista, né? Eu sou outra pessoa, não estaria, né, de camisa social e tal. Então, a minha mídia social reflete isso aí. E uma preocupação que surgiu, e eu acho que talvez outras pessoas possam ter essa mesma dúvida, eu preciso ter esse cuidado, né? Talvez repaginar ou cuidar com o que está lá, porque pode refletir em alguma coisa. Você já tem relatos, tem alguma coisa nesse sentido? Eu acredito, a parte de estar atualizando a mídia é fundamental. Então, tu tem que ter uma periodicidade ali. Por exemplo, o LinkedIn, o conteúdo demora mais para ser entregue lá. Então, um post por semana tá de bom tamanho. A entregabilidade dele é maior, né? No orgânico ali. Agora, o Instagram, ele quer conteúdo. Stories diários. Mas tu acha que profissionalmente existe algo pejorativo no sentido de um profissional, né? Vamos dizer, Amanda, pessoa física, Amanda, pessoa jurídica. Aí a pessoa foi lá, acessou a tua pessoa jurídica e do nada respingou na tua pessoa física e viu que a Amanda executiva é uma pessoa, mas a Amanda pessoa física, sei lá, anda de chinelo na rua, sabe? Tem um outro perfil, gosta de praia e tal. Na tua experiência, né? Você acha que isso tem impacto? É algo que os profissionais que estão trabalhando num determinado cargo executivo precisam cuidar das suas mídias pessoais? Porque daí a gente fala de um outro nicho de mercado também, né? Porque hoje a gente sempre fala de mídia social, cuidar para as empresas, a gente acabou de falar venda e tal, mas existem a pessoa física, né? Existe o Felipe, o Thiago, a Amanda, que, né, hoje estão nas posições que estão, mas o mercado é dinâmico, né? De repente amanhã você precisa de uma outra oportunidade e qual é o reflexo da mídia social em relação a uma outra pessoa vir a te contratar, né? Então, essa era sempre... Quando eu sempre evitava aparecer na mídia, só que começou, né, esse negócio é exponencial, assim, né? E aí começou a aparecer mais, e aí eu internamente com o Felipe a gente bateu um papo, assim, né? E aí eu falei, será que eu devo trocar minhas fotos, né? Mostrar um pouco mais de uma rotina que também existe, não é só praia, né? Existe uma rotina administrativa, uma rotina de negócios, né? Eu tenho mais de um negócio, só não é algo que eu exponho lá. Tu acha que é importante para os profissionais das empresas, os funcionários ou, né, os gerentes, expor também nas suas mídias pessoais coisas que são relacionadas ao trabalho e ter um cuidado do que é exposto lá? Eu acredito que tu precisa ter um equilíbrio. Não deixa de ser quem tu é, porque Sim. isso está ligado à tua marca pessoal. Sim, perfeito. Então, tu precisa mostrar que tu gosta de praia, que tu é surfista, que tu tem uma família, que tu tem um filho. Isso faz parte da tua essência, faz parte de ti. Sim. Mas equilibra também com a tua rotina administrativa. Mostra os teus projetos, a outra empresa. Mostra um pouquinho de tudo e equilibra tudo, porque isso faz parte de ti. Sim. Só que, claro, tenha um cuidado, né? Talvez, acredito, né? Que tem pessoas que não queriam, por exemplo, me contratar se eu tivesse foto bebendo. Talvez uma pessoa não sente tanta confiança nisso, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio em tudo e entender com quem a gente está conversando, né? Com quem a gente está conectando ali. Mas a parte da tua vida pessoal continua normal ali. Só esteja um equilíbrio de tudo, talvez como, né? Trazer um pouco do administrativo também. Que eu acho que E também equilibra tudo ali. Tem duas coisas, né? Tem as pessoas que são a própria marca, né? Eu acho que é o caso da Amanda hoje também. Então, requer mais cuidado ainda, né? Isso. Porque assim, se eu for pesquisar a Amanda agora, pois ela vai deixar as redes dela pra gente aqui, eu vou ter a Amanda pessoa física e jurídica tudo junto, Tudo né? junto. E
E aí, no seu caso, você trabalha no convention, né? Você representa a instituição, mas tu tem a tua vida Sim. pessoal. E eu senti, cara, trabalhando em algumas empresas grandes, que quando eles vão contratar, eles querem saber tua vida pessoal. Eles olham. Não no sentido Eles olham. do tipo assim, cara, o Thiago é um surfista, o que é isso? Não, mas é porque, cara, o quão legal é ter um surfista dentro de um quadro, sabe? Dentro de um comercial, que às vezes... Ou dentro do RH, que o pessoal tem a fama de ser mais quadrado. Pô, vamos contratar um cara que tem uma cabeça, olha o que ele faz no dia a dia. Eu acho muito importante manter, mas eu acho que agora, entrando nessa, é muito mais complicado a tua situação, né? Sim. O que expor, Amanda, quando uma pessoa é a tua própria marca pessoal? Eu tento equilibrar tudo, assim, sabe? Mas puxando para aquilo de não deixar de ser Amanda, de não deixar de ter a minha essência. Isso é até uma estratégia que eu utilizo. O Felipe foi na minha apresentação do meu TCC, ele sabe que o meu estudo de caso foi sobre isso, foi sobre marca pessoal de empreendedores e relações públicas. Que legal. Muito bom, inclusive. E a minha estratégia foi analisar isso, assim. E até tirando pro meu perfil e das pessoas que eu estudei também, é uma estratégia que elas usam e que dão super certo, assim. Eu já tentei ter um perfil de uma agência minha e não performou legal, sabe? Então, a minha estratégia foi conectar tudo junto e tá super fluindo. Porque as pessoas gostam de ver quem é a Amanda nos bastidores. Quem é a Amanda por trás do tráfego pago, por trás da estratégia, do social media ali, sabe? A pessoa meio que contrata, tipo assim, cara, eu quero contratar a Amanda, poxa, porque além dela mostrar uma entrega, olha que menina legal, cara. Se conecta com os meus valores, entendeu? Ela vai no mesmo barzinho que eu, não tem problema, né? Sim. Ela isso é gosta legal. de praia igual eu. Então. Legal. Eu sinto essa conexão quando eu vou conversar com alguém que tem... a gente busca formas de se conectar com as outras pessoas, Isso. né? Então, às vezes é por um hobby, às vezes é por uma paixão, enfim. E para a gente encerrar esse tópico, a Amanda tem algum produto que seja voltado à pessoa física? Porque eu acho que podem ter outras pessoas, né? Por exemplo, pessoas que não têm afinidade, né? Que não têm domínio. Mas eu, por exemplo, sou um deles. Eu sei a importância que é de você estar presente ali, né? Você ter a tua presença digital, vamos chamar assim. Talvez pessoas estão procurando um trabalho, né? Estão querendo se inserir no mercado e precisam dessa presença, equilibrar essa presença, vamos chamar assim. Existe um produto para a pessoa física, porque quando você fala de empresa, existe um orçamento, por mais que ela seja menor ou não, existe um orçamento, existe a venda que vai ser feita. A pessoa física, ela está projetando talvez um trabalho, projetando algo, então é um investimento nela mesma, né? Existe algum produto que é voltado para esse público? Existe até um direcionamento no LinkedIn, estruturar melhor o perfil no LinkedIn, porque hoje muitas empresas contratam através do LinkedIn, né? E até esse direcionamento talvez na rede, ali no Instagram, para estar organizando tudo, deixando tudo harmônico ali e transmitir realmente os valores da pessoa também. Legal. Hoje, além de atuar como estrategista, então criando estratégias para quem quer lançar produto digital, também atuo como social media, trazendo essa presença nas redes sociais ali também com tráfego pago. Que legal. Acho que é papo importante. que vai De repente a gente longe, pode cara. abordar Vai longe. junto no Conecta uma pincelada desse produto. Acho que tem Exato, bastante gente com que certeza. pode estar interessado, assim. Eu sou um deles, Quem né? sabe nos próximos dias a gente até não anuncia. Então, Anuncia, qualifica com a Amanda, né? Exatamente, qualifica. Um cursinho ali, alguma coisa que a gente possa trazer isso de forma presencial numa aula. Isso. Enfim, aprofundar um nosso pouquinho. tempo está literalmente Vamos marcar. se esgotando. Amanda, eu queria que você deixasse, primeiro agradecer a tua presença, assim. Eu que agradeço vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre dou risada, né? Porque eu também sou relações públicas. E toda vez que eu converso com relações públicas, eu conto a quantidade de vezes que a palavra planejamento aparece. E eu sempre perco a conta, porque a gente falou umas 20 vezes dessa mesma palavra, né? Tá na nossa essência, não adianta. Exato, cara. Planejamento é tudo. Mas, Amanda, passa as tuas redes, onde que a gente pode te encontrar, né, o teu Instagram. Deixa claro de novo também que é uma urgência mesmo ali, né? Mas onde a gente acha, Amanda? Então, me acha no LinkedIn, é Amanda Pinheiro. E também no Instagram é Amanda, com 2 As no final, _Pinheiro. Show de bola. Tiagão, alguma palavra aí do Convention para finalizar?
Acho que queria agradecer, né, a Amanda pela presença, né, agradecer ela por estar dentro do grupo. Acho que a gente tem bastante coisas que ao longo dessa caminhada a gente pode desenvolver junto. Nossa parceria vai ser de longa data. Exato, exato. Agradecer ao Jurandir e ao Ecker aqui, né, pela oportunidade de estar gravando o podcast. O Jurandir é um cara sensacional, tá sempre abrindo as portas aqui pra gente. Tem alguns outros projetos que devem surgir aqui em breve com a produtora, né? E acho que deixar o agradecimento ao Felipe aqui, que está sempre tocando, é a nossa cara na mídia social, né? Sempre com maestria tocando o nosso podcast. Então é isso, agradecer de novo aí vocês dois por terem vindo. Então é isso aí, pessoal, papinho que eu sempre falo no final de cada podcast, quer trazer a tua empresa para o Convention, quer entender melhor o que é o Convention, manda uma mensagem para a gente, o Thiagão diretamente vai atender vocês. Olha os profissionais que a gente consegue te linkar aqui também. A Amanda é um exemplo, o Jurandir aqui com a Ecker, com essa estrutura maravilhosa, também é um outro exemplo. E nisso a gente tem hotel, tem restaurante, tem os mais diversos negócios do trade turístico aqui de Itajaí e da região. Beleza, pessoal? Um beijo, um abraço e a gente se vê no próximo Convention Cast.